Convido a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Nossa intenção é trabalhar os versos 1 a 12 nessa noite. Conta-se a história de um artesão que era muito bom no seu trabalho. E a especialidade desse artesão era o entalhe de pequenos bonecos de madeira maciça. E ele fazia tudo à mão com o seu canivete, só com o canivete. E por causa da sua dedicação, por causa do seu perfeccionismo, pessoas de todas as regiões do país, das cidades, primeiro das cidades vizinhas e até do país como um todo, vinham até a oficina desse artesão para comprar os seus produtos. E ele aprendeu esse ofício com o pai dele, que foi um artesão muito melhor do que o filho. E ele sempre se orgulhava de que conseguia fazer tudo o que seu pai fazia e que saía tão bem quanto o seu pai. Certo dia apareceu um homem lá na sua oficina e esse homem disse: olha, há décadas atrás, já era um senhor, há décadas atrás eu comprei para o meu casamento um casal de noivos de entalhe de madeira que o seu pai fez. E foi maravilhoso, ficou perfeito. E agora a minha filha vai se casar. E já está bem gasto esse meu casalzinho de noivos, eu gostaria de comprar um com você. E aí aquele artesão disse: olha, eu nunca fiz essa peça. É a única peça que eu nunca fiz, que meu pai fazia, e fazia muito bem, era a especialidade dele. Mas ele dizia: olha, eu vou topar o desafio. Então esse artesão entra na sua oficina e ele vai até os fundos lá do seu almoxarifado e tenta achar algum modelo que o seu pai tinha feito. E ele encontra dentro de uma caixa de sapatos já bem velha, bem gasta com o tempo. E por incrível que pareça, ele abre essa caixa e encontra um casal de noivos feito pelo seu pai. E ele diz: uau, que sorte, hein? Então ele pega esse casalzinho de noivos e passa a madrugada toda trabalhando, copiando aquele casalzinho. No outro dia, aquele senhor vem buscar. E ele bate na porta daquela oficina. Aquele artesão o recebe muito contente e diz: está aqui o belo trabalho que eu fiz, igual ao do meu pai. Logo de cara já deu para ver o descontento naquele homem. Aquele senhor olhou para aqueles noivos que estavam bonitos, mas ele disse assim: olha, o negócio está bonito, mas ficou diferente. Desculpa falar, mas o do seu pai era muito melhor. Eu não quero isso. E aí aquele artesão, isso afetou o ego dele. E ele diz: não, então eu vou fazer um melhor. O senhor me dá mais um dia. Pois então, aquele senhor vai embora e aquele artesão fecha a sua loja e passa o dia fazendo. Ele faz um, faz dois, faz três. Mas aí ele percebe que os três continuam igual o primeiro que ele tinha feito. E não ficava igual ao do pai. Então esse artesão se entregou ao desânimo e ao choro. E em meio a lágrimas sua mãe aparece. E ela vê o filho chorando e diz: o que foi, meu filho? Ele conta toda a história para sua mãe. A sua mãe disse assim: por um acaso você não pegou uma caixa de papelão que estava lá no almoxarifado com um casalzinho de noivos lá dentro? Pegou? Pois é, mãe, peguei. Como você sabia? Então a mãe disse para o filho o seguinte, ela deu uma bela de uma risada e disse assim: ah, meu filho, eu já sei porque os seus noivos não saem como os noivos do seu pai. O modelo que você encontrou dentro daquela caixa de sapatos não era como os que seu pai vendia. Na verdade, aqueles noivos foram os primeiros noivos que seu pai fez. E seu pai achou tão ruim que ele me pediu para jogar fora. Só que eu disse: eu não vou jogar fora, foi o primeiro que ele fez, eu vou guardar. E ela guardou naquela caixa de sapatos. Então, meu filho, é por essa razão que os seus noivos, eles não dão certo. Eles estão sendo copiados de um modelo errado. Quantos casais não tentam fazer com que seus casamentos deem certo? E eles tentam de tudo. Não só uma vez. Tentam 2, 3, 5, 10 vezes. E anos se passam. E apesar de todas as suas tentativas, algo sempre dá errado. E a única solução que eles encontram é a separação. E eles pensam: pelo menos o divórcio vai acabar com as nossas diferenças.
Pelo menos a separação acaba com nossas brigas. Com base nessa ilustração que eu acabei de contar, o problema desses casais não conseguirem acertar não está no número de tentativas que fizeram, mas está no modelo para o qual eles estão olhando. A quem eles estão imitando? Que tipo de casal eles estão querendo ser? Será que eles não estariam olhando para o lugar errado? Será que não estão tentando replicar um modelo humano, falível? Será que eles estão querendo ser como outros casais que eles conhecem e eles consideram esses casais bem-sucedidos só porque essas pessoas continuam juntas depois de tanto tempo? Eu quero que o meu casamento seja como o daquele casal. Será mesmo que eles são bem-sucedidos? Quando o assunto é casamento, para onde nós deveríamos olhar? Qual deveria ser o modelo a seguir? De onde nós deveríamos copiar? É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite em Mateus capítulo 19. Essa confusão sobre o casamento ideal, ela não é privilégio apenas do nosso tempo. Desde a época de Jesus, as pessoas se questionavam sobre o assunto. E tanto quanto hoje o divórcio era uma espécie de cartada final para aqueles casais que haviam tentado de tudo, mas ainda assim estavam fracassando em preservar o seu matrimônio. Vamos ler Mateus 19, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o colocaram à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: Então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada comete adultério. Os discípulos lhe disseram: Se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: Nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos orar. Deus, abra os olhos do nosso coração. Que o Teu Espírito nos mostre Cristo nessa passagem e nos dê instrução para essa área tão importante na nossa vida. É nossa oração no nome do Teu Filho. Amém. Mateus 19 é a continuação de um tema que se deu início no capítulo 17. E desde esse capítulo, o autor do Evangelho, ele nos apresenta discursos de Jesus sobre como deveriam ser os relacionamentos no seu reino, entre os seus súditos, mesmo enquanto eles ainda estão vivendo nessa terra. E de uma forma bem elaborada, o evangelista Mateus, ele intercala dois temas principais. Então ele fala sobre humildade e ele fala sobre fidelidade. No final do capítulo 17, Jesus afirma que os seus súditos exercerão fidelidade às autoridades, pagando os seus impostos corretamente. Aí quando nós introduzimos o capítulo 18, ele assume que os seus liderados terão humildade uns para com os outros. Novamente, ele retorna ao assunto de fidelidade a partir do verso 11 do capítulo 18.
Ele diz que os seus súditos serão fiéis uns aos outros ao buscarem aqueles que se desviarem do caminho, aqueles que caírem em pecado, e ao trazerem essa turma de volta para o caminho certo. E aí, no final do capítulo 18, versos 15 até 35, o foco novamente muda de figura e vai de novo para a humildade. A humildade que os discípulos deveriam ter para perdoar aqueles que retornam arrependidos. Então há uma dobradinha. Nesse contexto, Jesus está falando de humildade e de fidelidade. Então, em Mateus 19, ele retorna ao tema de fidelidade. Como devem ser os casamentos dos seus discípulos, cidadãos do céu ainda vivendo nessa terra. Ele diz, devem ser casamentos de fidelidade. Aconteça o que acontecer. Esse texto se divide naturalmente em 3 diálogos. O primeiro diálogo nós lemos está nos versículos 1 até 6. E eu queria ler novamente para que a gente observe alguns detalhes nele. Primeiro diálogo do texto, versos 1 até 6. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O primeiro diálogo acontece dentro de um ambiente. Versos 1 e 2 nos apresentam esse ambiente. Jesus sai da Galiléia e vai para a região da Judéia, e a região da Judéia é o centro religioso de Israel na época. Então grandes multidões vinham até Jesus e ele curava essas multidões de suas enfermidades, mas todo esse alvoroço despertou o interesse dos líderes religiosos dos judeus. E representantes dos fariseus, que eram um dos grupos mais importantes e mais radicais daquela época da religião judaica, um grupo de representantes dos fariseus vai até Jesus com más intenções. Nós lemos no verso 3 que eles queriam colocar Jesus à prova. Eles queriam prejudicar a reputação de Jesus, fazendo com que Jesus entrasse em contradição, ou que Jesus simplesmente se colocasse contra os ensinos de Moisés, que eles valorizavam tanto. E eles fazem isso fazendo uma pergunta: mestre, é permitido ao homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Para entendermos a pergunta desses homens, nós precisamos compreender o que está por trás dessa pergunta. Havia uma passagem na lei de Moisés que era alvo de muito debate teológico. Tratava-se da passagem de Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. E para que a gente entenda Mateus 19, a gente precisa compreender essa passagem. Abra sua Bíblia aí, deixa o seu dedo em Mateus 19, mas abra em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. O texto diz assim: quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. Se ela sair da casa dele e se casar com outro homem, e este também a rejeitar e fizer um documento de divórcio e entregá-lo na sua mão e mandá-la embora de sua casa, ou ainda se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a havia mandado embora, não poderá voltar a tomá-la por mulher depois de contaminada, pois isso é uma abominação diante do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Antes de Moisés nascer, o povo de Israel passou muito tempo como escravo dos egípcios. E por isso esse povo acabou aprendendo os costumes e as crenças dos egípcios. E quando eles foram libertos por Deus, peregrinaram por 40 anos no deserto, novamente os israelitas foram influenciados, mas agora pelos povos cananeus. Os cananeus eram idólatras e pagãos.
por causa dessa bagunça de cultura, de crenças, Israel acabou se apropriando de um costume muito comum dentro do povo cananeu e também do povo egípcio: o divórcio, especialmente pela parte do homem. Acontecia o seguinte: por algum motivo, o marido ele não queria mais viver com a sua esposa. Então ele se separava da sua esposa e ele se casava com uma outra mulher. Aí, caso ele não quisesse agora ficar mais com a segunda mulher e desejasse voltar com a primeira mulher, ele abandonava o segundo casamento e ele se juntava com a sua primeira esposa. As mulheres não tinham muitos direitos naquela época. Então elas eram incapazes de dizer não para essa atitude dos homens. Caso elas dissessem não, elas seriam humilhadas e talvez até mortas. Isso estava se tornando cada vez mais comum no meio do povo de Israel. Então Deus decidiu dar um basta. Nos 10 mandamentos, Deus já havia condenado o adultério: não adulterarás. E também havia condenado a cobiça à mulher do próximo. Mas mesmo assim, aqueles homens não paravam de abandonar os seus casamentos e de se casarem com outras mulheres. Por isso, Deus inspirou Moisés a escrever as palavras que nós acabamos de ler. Nessas palavras, Deus não manda que haja o divórcio, mas Deus reconhece que o seu povo é rebelde e que o seu povo está fazendo mal às esposas abandonadas. Por isso ele regulamenta o que deveria acontecer quando uma separação viesse a ocorrer. Mesmo que Deus não se agradasse do divórcio, esse povo continuava fazendo isso. Então no texto que nós lemos, perceba que Deus trata de uma condicional. Algo que pode acontecer. Algumas versões já começam o versículo 1 dizendo: se algo acontecer. Verso 1: se um homem casado deixar de gostar da sua mulher. Outra tradução diz: se ela não lhe for agradável mais, porque ele descobriu algo vergonhoso sobre a sua mulher, ou alguma coisa indecente nela, ele deve dar a ela carta de divórcio. Essa carta de divórcio era uma explicação de que é ele quem está abandonando a sua esposa. A condicional continua no verso 2. Se essa mulher mandada embora de casa encontrar outro homem e se casar com esse outro homem, verso 3, e esse segundo homem fizer a mesma coisa que o seu primeiro marido, ou seja, rejeitá-la, dar-lhe mais uma carta de divórcio, ou se esse homem morrer, então, verso 4, aquele primeiro marido, ele não poderá voltar com ela novamente. E aqui está a ordem de Deus. Tudo o que veio antes, nos versos 1 até 3, é exatamente o que o povo estava fazendo naquela época. Então Deus diz no verso 4: antes de mandar sua esposa embora, você, homem, deve estar muito bem ciente de que você não pode se aventurar nesse mundo. De que você não pode ir curtir a vida adoidado e casar com quem você quiser, e depois de tanto estrago causado na vida da sua esposa abandonada, você querer voltar com a sua esposa como se nada tivesse acontecido. Você tem que entender que eu não vou permitir você fazer isso, homem. Então essa ordem de Deus era uma maneira de proteger não só as esposas que eram abandonadas, mas também os casamentos dentro do povo de Israel. Os homens deveriam pensar 2 vezes antes de largar suas esposas. E só para variar, os israelitas desconsideraram totalmente o propósito de Deus em dar essa ordem, e eles acabaram usando esse texto só para discutir qual seria o tal motivo de separação que Moisés descreveu no verso 1. Alguns diziam assim, porque no verso 1 ele diz: se o marido deixar de gostar da mulher por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito. E eles ficavam dizendo, um grupo dizia assim: a coisa vergonhosa, a coisa indecente que poderia provocar o divórcio é a traição. Então, se a esposa adulterar, o marido tem o direito de se separar dela. Acontece que Deus em momento nenhum afirma isso. Esse não é um texto que defende o divórcio, mas é um texto que coloca limites no divórcio caso ele aconteça. Além disso, se essa coisa vergonhosa ou indecente se refere ao adultério, o que deveria acontecer não é o divórcio, mas o que deveria acontecer é a morte da esposa. Olha comigo, capítulo 22, verso 22. Capítulo 22, verso 22. Deus já tinha dito o que deveria acontecer com o adultério. 22, 22, Deus diz, mais uma condicional:
Se um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, morrerão os dois. O homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim exterminarás o mal de Israel. Então, seja o que for, no capítulo 24, Moisés não está falando de adultério, porque adultério deveria resultar em morte. Então, por isso, havia um outro grupo, outros homens que afirmavam o seguinte: bom, então a coisa vergonhosa, indecente de Deuteronômio 24, que pode provocar o divórcio, é tudo menos o adultério. Ou seja, se a esposa errar a mão no sal da comida, por exemplo, o marido já tem argumento para se separar dela. Ele achou alguma coisa que ele não gosta na sua esposa. E essas eram as duas posições de interpretação que perduraram até os dias de Jesus. Então havia uma posição de interpretação mais rígida, que permitia o divórcio somente por causa de adultério, e ela era defendida por um mestre chamado Shammai. Mas havia também a posição mais liberal, a posição que defendia o divórcio por qualquer motivo pequeno, e essa posição era ensinada por um mestre chamado Hillel. Mas as duas desconsideravam o que o texto realmente queria dizer. Deus queria proteger casamentos, não legalizar o divórcio. E eles não entenderam nada. Então, quando os discípulos, lá em Mateus 19, chegam até Jesus para colocá-lo à prova, o que eles querem saber é como Jesus interpreta Deuteronômio 24, de 1 a 4. A dúvida deles é se Jesus vai seguir a linha de Shammai, bem radical, ou se ele vai seguir a linha de Hillel, que é bem mais liberal. E sabe o que Jesus diz? Olha lá, Mateus 19, verso 4. Jesus não cita nem Shammai, nem Hillel, e muito menos foca no texto de Deuteronômio. Jesus interpreta Deuteronômio 24 à luz de algo mais antigo do que aquela passagem. Algo que foi escrito antes da lei de Moisés em Deuteronômio. Ele fala sobre o livro de Gênesis. Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. Vocês não leram em Gênesis que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e é por isso que hoje em dia o homem deixa os seus pais, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne? Sabe que texto Jesus está citando aqui? Pelo menos dois. Ele está citando Gênesis 1:27, homem e mulher, feitos à imagem de Deus, e Gênesis 2:24, que nós já estudamos algumas semanas atrás, meses atrás. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: fariseus queridos, vocês sabem que antes de falar sobre divórcio, Deus estabeleceu um padrão na criação. E esse padrão foi visto em Adão e Eva, que foram declarados por Deus uma só carne. Por essa razão, Jesus conclui no verso 6. Os dois não são mais dois, porém, são apenas um. São uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ou ajuntou, o homem não pode separar. Perceba que Jesus está assumindo algo aqui. Quando um casal de noivos, felizes, decide se casar, e aí promete juras de amor, de fidelidade um ao outro, na frente de testemunhas humanas, diante de Deus, eles estão se tornando um só. E por que eles estão se tornando um só? Porque Deus os está unindo em uma só carne. É por isso que, como nós já estudamos há 2 semanas atrás, em Malaquias 2, Deus diz que odeia o divórcio. E por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é uma tentativa de separar algo que Deus uniu. O homem não tem poder. Ele não pode tentar desunir algo que Deus ajuntou. Mesmo que o homem tente, ele é incapaz de fazer essa separação. Então, mesmo quando um casal se separa, e aí eles têm até uma carta lá que diz que eles estão divorciados, o estado civil deles agora muda. Para o Senhor, isso não significa
Nada. Vocês não se voltam, ou não voltam a se tornar dois diante de mim. Vocês são apenas um ainda. Não é um papel que muda isso. Os casados precisam saber disso. O seu casamento te tornou uma só carne com o seu cônjuge. E nada do que você possa fazer é capaz de desunir vocês, anular essa união, mesmo que você se divorcie. Deus uniu vocês. Não é um cartório, não é uma folha de papel assinada por um juiz que é capaz de anular isso. Esse é o primeiro diálogo. Segundo diálogo, versos 7 até 9. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada comete adultério. Os fariseus não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus. Ao que parece, eles ignoraram o que Jesus mostrou para eles em Gênesis e voltaram seus olhos apenas para Deuteronômio. Perceba, eles é que queriam que Jesus entrasse em contradição. E o que acontece é que eles se contradizem. Apesar deles terem lido Gênesis, esses homens perguntam para Jesus: tá bom, então é assim que Deus fez na criação? Diz para mim então, ô sabichão, por quê? Porque Moisés mandou o marido dar documento de divórcio, lá em Deuteronômio 24. Por que Moisés mandou separar e mandar a mulher embora? Ou seja, aqueles homens, eles não conseguem equilibrar as coisas na sua cabeça. Eles sabiam que Deus tinha estabelecido um padrão na criação, um padrão de casamento desde o início, mas eles não conseguiam compreender por que Deuteronômio 24 foi escrito, ou pelo menos eles não queriam aceitar o porquê. Então Jesus responde de uma forma bem clara. Verso 8. Vocês querem saber por que Moisés escreveu esse texto? Por causa da dureza do coração de vocês. Dureza de coração é a tradução de um só termo, que significa um coração embrutecido, intolerante, maldoso, inflexível. Em outras palavras, o divórcio, Jesus está dizendo, é criação humana, não é criação divina. E o divórcio tem como seu motivador o pecado escondido no íntimo dos homens, em seu coração. Era por causa do coração duro dos homens de Israel que Deus teve de inspirar Moisés a prescrever uma regulamentação a respeito do divórcio. Quase me atrapalhei. Não foi Deus quem planejou o divórcio, mas foram os homens que já estavam praticando ao seu modo e estavam prejudicando as suas esposas. E perceba mais um detalhe nas palavras de Jesus no verso 8. Lá no versículo 7, os fariseus perguntaram por que Moisés mandou, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio. Mas a gente lê o texto, Moisés nunca mandou. Moisés assumiu que os homens já iam fazer isso. E Jesus lembra muito bem os fariseus. O verso 8 diz: Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. Vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Não era uma ordem, era um consentimento. Não era uma prescrição, mas era uma permissão. Já que acontecia, Deus queria estabelecer limites. Deus nunca vai ordenar que alguém se divorcie. O máximo que Deus fará será permitir que a separação aconteça. E mesmo quando ela acontece, Deus deixa claro que é por causa da dureza do coração das pessoas. E o divórcio terá alguns limites. Os homens não poderão contraí-lo e viver como se nada tivesse acontecido, como nós vemos acontecendo.
saindo como solteirões, livres para fazer o que quiserem. Não diga que eu era casado. Não diga que eu sou divorciado. Diga que eu sou solteiro. Solteira. Deus não queria a separação. Mas uma vez que a separação ocorreu por causa do pecado, então o casal separado deve fazer o que Deus manda a partir de agora. Deixa eu dizer para vocês como deve ser a vida de vocês. E isso é verdade porque, segundo Jesus, no verso 8 ele ainda diz: não foi assim desde o princípio. Deus nunca planejou o divórcio. Por isso nós não deveríamos considerá-lo como uma opção piedosa para a fuga dos nossos problemas, como se fosse uma coisa honrosa. Não, nós preferimos separar, não estava dando certo, é melhor para os dois. Bobagem. Não é uma saída piedosa. Pode ter te livrado de alguns problemas, mas vai provocar mais problemas. Nós deveríamos lutar até as últimas forças por nossos casamentos. E mesmo que o divórcio aconteça por motivos pelos quais nós não somos capazes de evitá-lo, como por exemplo, abandono. Como você evita isso? Ou maus tratos, risco de vida, abuso infantil. Há momentos em que é melhor separar mesmo. Mas ainda assim, o que for feito depois da separação deve ser de acordo com o que Deus diz. E o que Deus tem a dizer para nós sobre o que deve acontecer a divorciados? Verso 9. Jesus afirma: aquele que se divorciar de sua mulher, e se casar com outra mulher, contrair um segundo casamento, comete adultério. E o mesmo acontece com a mulher, ou melhor, com o homem que se casa com a mulher divorciada. Há apenas uma exceção a essa regra, e nós já vamos observar ela daqui a pouco. Eu sei que você deve estar coçando. Me diz sobre a exceção, eu quero saber. Espera, vamos olhar o todo do argumento. Não perca de vista aquilo que Jesus está afirmando sobre o casamento. O que Jesus está afirmando sobre o casamento? Jesus está dizendo: quando um homem e uma mulher se casam, Deus os torna uma só carne. Por isso, mesmo quando eles se separam, os dois continuam sendo uma só carne diante de Deus. Por essa razão, quando eles se relacionam matrimonialmente com outras pessoas, eles estão cometendo adultério. Isso porque eles ainda são uma só carne um com o outro. É isso que Jesus está dizendo até aqui. Em outras palavras, a orientação de Deus para quem se divorciou, segundo Jesus, é a mesma dada por Moisés lá em Deuteronômio 24. Você se divorciou, não era para ter feito isso. Mas agora que já fez, não se case com outra pessoa. Se você fizer isso, estará cometendo adultério. Isso serve para todo e qualquer divórcio. Só há uma ressalva quanto a essa regra. É a famosa cláusula de exceção. Jesus diz: tudo o que disse, a não ser, verso 9, por causa de infidelidade. Algumas versões traduzem como relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Para que a gente entenda essa sentença dentro desse assunto, nós precisamos de 3 informações cruciais. Se você gosta de tomar nota, essa é a hora. Primeira informação, diz respeito ao contexto do livro. Contexto do livro. Se você tiver tempo para consultar depois, você perceberá que nas outras 2 ocorrências dessa passagem, narrada pelos outros evangelhos, esse texto só é repetido em Marcos capítulo 10, verso 11, e em Lucas capítulo 16, verso 18, nessas 2 passagens, essa cláusula de exceção simplesmente não aparece. Somente em Mateus ela é citada. A pergunta que você e eu deveríamos fazer é: por quê? Por que só nesse livro? Parece que a chave da resposta está em nós descobrirmos para quem esse livro foi escrito. E os outros também. Marcos e Lucas foram evangelhos escritos para gentios. Gentios eram pessoas que antes eram pagãs. Apenas Mateus foi escrito para judeus. É por isso que a discussão aqui é tão forte em torno de algo que Moisés falou na lei. Ou seja, citar essa exceção tem a ver com o contexto judaico.
tem a ver com algo que acontecia apenas entre os judeus. Por isso que Marcos nem cita isso, por isso que Lucas nem cita isso, porque falar isso seria falar água para o povo de lá. E aí? E daí? Eu não conheço nada da lei, mas para o judeu faz todo sentido. Segunda informação, para compreendermos por que essa exceção está aí, diz respeito à palavra usada. A palavra usada. A palavra mais comum utilizada para se referir a adultério na língua grega era moikeia. É difícil de escrever, tá? É pior do que falar, então eu não vou nem tentar soletrar aqui. Moikeia. Essa palavra significava literalmente trair sexualmente seu cônjuge. Havia um segundo termo, um termo menos utilizado para adultério, que era mais abrangente. E ele se tratava de pecados sexuais, mas de todo tipo. Por exemplo, ele às vezes se referia a olhares impuros. Às vezes ele se referia a homossexualismo, a lesbianismo, a relação sexual antes do casamento, que depois da tradução da Vulgata Latina foi chamado de fornicação. Essa era a ideia dessa segunda palavra. E essa palavra era chamada de porneia. Porneia. A primeira para adultério era moikeia. A segunda para relações sexuais de todo tipo, porneia. Você já sabe de onde então vem o termo pornográfico. Pornografia do português. Extraído e adaptado dessa palavra grega. Em alguns casos, porneia na Bíblia pode significar adultério. Mas em sua maioria, moikeia é usada para definir adultério. E o próprio Mateus, ele identifica a diferença que ele mesmo faz entre moikeia e entre porneia. Entre adultério e entre relações ilícitas, fora ou antes do casamento. Mateus 15, 19, olha o que Mateus faz ali nesse texto. Mateus 15, 19, mais um texto que fala sobre o coração. Jesus está dizendo: porque do coração é que saem os maus pensamentos, do coração é que saem homicídios, do coração é que saem, qual que é a palavrinha? Adultério. Sabe qual a palavra grega é aqui? Moikeia. Mas aí nós temos a segunda termo. Do coração é que saem imoralidade sexual. Sabe qual é a palavrinha grega aqui? Porneia. E ele continua, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Ou seja, para Mateus, moikeia não é a mesma coisa que porneia. Porque moikeia é o termo que ele usa para se referir a adultério, é a traição dentro do casamento. E porneia é uma segunda palavra que ele usa para se referir a outras práticas sexuais pecaminosas, de todo tipo, com exceção do adultério. Agora, perguntinha de vestibular cristão. Adivinha qual é a palavra que Mateus utiliza em Mateus 19, 9 para se referir à cláusula de exceção? Moikeia ou porneia? Acertou quem disse porneia. Ou seja, Mateus não está falando de adultério nesse contexto de Mateus 19. Por isso, seja lá o que for que Jesus está falando nesse texto, não é uma referência ao adultério. Ele não está te dando um motivo bíblico para se divorciar do seu cônjuge, caso ele tenha te traído. Se você usa esse texto como desculpa, ou como uma muleta, ameaçando o seu cônjuge, dizendo: se você me trair, olha, eu tenho a liberdade. Esqueça. Você vai ter que fazer um belo malabarismo teológico para afirmar isso. Dentro do povo de Deus, mesmo que um pecado como esse aconteça, a orientação sobre o que fazer já foi dito no capítulo anterior. Mateus 18, você lembra sobre qual assunto fala? Jesus fala sobre termos humildade diante de outros crentes. Depois ele fala sobre termos fidelidade com crentes que se desviam, nós vamos até eles. E aí eles voltam. Aí Pedro chega para Jesus e pergunta: até quando eu devo perdoar? Será que eu vou perdoar quantas vezes? 3 vezes? O que Jesus diz? Não, Pedro. Até 70 vezes
7, Jesus conta uma parábola para Pedro. Essa parábola é daquele senhor que perdoou o seu servo, uma dívida impagável. E esse servo perdoado agora encontra um conservo, igual a ele, só que ele devia alguns poucos mirréis. Em 3 meses ele pagaria aquela dívida. E aí aquele servo agarra o seu conservo, estrangula ele e diz: você deve me pagar tudo o que você me deve. Isso, o rei fica sabendo. E o Senhor diz: servo mau, eu te perdoei uma dívida impagável, você não é capaz de perdoar uma dívida pagável? E aí Jesus diz: se você não é capaz de perdoar, é porque talvez você não entendeu ainda o quanto Deus te perdoou, independentemente do pecado que cometeram contra você. O seu pecado contra Deus era muito maior do que o adultério, muito maior do que a língua mentirosa, muito maior do que o dolo. Era tudo isso junto e muito mais. Por isso, se há adultério dentro do casamento, a palavra de Deus já está no capítulo 18, especificamente versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar a minha esposa, que me traiu? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não, Pedro, não te digo que você vai perdoar a tua esposa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Pedro. Não é por causa do pecado dela, é por causa do perdão de Deus na sua vida. O caminho bíblico, mesmo diante do adultério, é o caminho do perdão e da reconciliação. Deus nunca vai te dar razão de se divorciar, caso você tenha sido traído. Se você foi traído, você não tem razão para se divorciar. Você tem um texto pungente no seu coração agora para perdoar. Como eu faço isso? Pela graça de Deus. Ele te capacita. Mas é isso que Deus quer de você. Você pode até se divorciar, mas você não pode dizer que Deus te deu autorização para tal. Sempre que você abrir a sua Bíblia, lembrando que você foi traído, você vai encontrar as seguintes palavras de Deus: perdoe o seu cônjuge da mesma forma com que eu já te perdoei em Cristo. Essa é a palavra de Deus para quem foi traído. Terceira informação, para que a gente entenda a cláusula de exceção, diz respeito ao exemplo citado. Jesus falou do contexto, ou melhor, eu citei o contexto, citei a palavra usada, e agora eu quero demonstrar o exemplo citado aqui. Essa terceira informação junta as duas primeiras. É um texto escrito para judeus que fala de alguma imoralidade sexual que não é adultério. A celebração do casamento para a tradição judaica era bem diferente da que nós temos hoje em dia no nosso contexto. Para os judeus, o noivado era uma espécie de pré-casamento. Era muito sério. Os noivos, eles assinavam um termo de compromisso, prometendo que eles iriam se casar dentro de um tempo. Então, o noivado judaico era tão sério que só podia ser desfeito caso houvesse algum tipo de traição comprovada de um dos noivos. Tinha que ser comprovado. Foi exatamente isso que aconteceu com uma história que nós conhecemos muito bem. Estamos chegando aí na época do ano em que lembramos: o Natal, o nascimento de Jesus. José e Maria vivenciaram isso na pele. Mateus capítulo 1, o evangelho que nós estamos estudando. Olha lá, Mateus 1. Quando José descobriu que Maria estava grávida, por ação do Espírito Santo, olha o que o texto diz, versos 18 e 19. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Nesse texto nós lemos que Maria estava comprometida a se casar com José. Outra versão diz estava desposada com ele. Ou seja, eles eram noivos no contexto judaico.
O texto deixa claro que ela ficou grávida por ação do Espírito Santo antes deles se unirem, antes de se casarem, antes de terem relações sexuais. E José, no verso 19, é chamado de marido de Maria, ou de esposo de Maria. Acontece que a palavra grega usada aqui é a palavra usada em outras passagens bíblicas, especialmente em Mateus, para se referir a alguém dentro de um contexto de noivado judaico. Ou seja, é a palavra para se referir a um noivo no contexto judeu. O texto diz que parece que eles eram casados porque era muito sério o noivado. E o texto diz que José era justo e não queria expor a sua noiva à desgraça pública, por isso ele decidiu deixá-la secretamente. O que isso significa? Como que um homem que abandona a mulher é justo? Porque o normal a se fazer no lugar de José seria: olha, a minha noiva me traiu, é por isso que ela está grávida. Eu não sou o pai desse filho, então se eu não sou o pai desse filho, eu vou desfazer o noivado. E eu vou usar uma carta que diga: foi ela quem me traiu. E eu vou seguir a minha vida, Maria que se vire. Mas, por ser um homem temente a Deus, um homem que amava Maria, José decidiu assumir a culpa. E ao invés de dar carta de divórcio dizendo: você é culpada da nossa separação, ele decidiu abandoná-la secretamente. E sabe o que isso diria? Que foi José quem engravidou Maria e fugiu. Por isso, quando Mateus escreve que Jesus disse lá em capítulo 19 que a única exceção que permite o divórcio, Mateus está fazendo uma alusão ao exemplo dos pais de Jesus. José poderia dar carta de divórcio para Maria, porque ela estava grávida, sem ter tido relações sexuais com ele. E por que ele poderia fazer isso, apesar dele não ter feito? Porque os dois ainda eram noivos. Eles não eram casados. Portanto, a única possibilidade de Deus permitir e aprovar algum tipo de divórcio é dentro do contexto de noivado judaico. Se antes de se casarem, noivos descobrirem que foram traídos, eles não são obrigados a contraírem o matrimônio. Mas depois de casados, tudo que Jesus disse até agora se aplica a essas pessoas. Deve haver perdão e deve haver luta para que não haja o divórcio. Chegamos enfim ao terceiro diálogo. E aqui nós introduzimos o nosso término desse sermão. Versos 10 até 12 de Mateus 19. Os discípulos lhe disseram: se essa é a condição do homem, com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Essa posição sobre divórcio, que eu acabei de descrever para vocês, ela é considerada por muitos teólogos uma posição extremamente radical. E talvez você esteja considerando ela extremamente radical. E eu tenho a plena consciência de que quem interpreta esse texto dessa maneira, que eu acabei de descrever para vocês, como os nossos presbíteros, essa não é só a posição do pastor que está falando, mas do corpo de presbíteros, nós fazemos parte de uma minoria nos dias de hoje. Eu tenho a plena consciência disso. De 10 igrejas que você procurar, talvez apenas uma vai dizer o que nós estamos dizendo aqui. E por que eu digo isso? Porque a maioria dos evangélicos de hoje em dia afirma o seguinte: mas quem é que ia conseguir conviver com alguém que o traiu? E outra coisa, e se a pessoa foi abandonada?
Ou se essa pessoa teve de se divorciar por algum motivo muito sério, será que não seria injusto essa pessoa ter de ficar sozinha pelo resto da sua vida? Essa pessoa não merece ser feliz? Como ela vai viver sem alguém? Como ela vai ficar, por exemplo, sem ter relações sexuais? Será que ela não pode se casar de novo? Vocês são muito rígidos. Muitos fazem esse tipo de pergunta. Diante de uma posição tão radical, e na sua totalidade as pessoas sempre dão um jeitinho brasileiro de tentar fazer esse texto dizer outra coisa, e acabam negando o que Jesus diz no contexto. Por exemplo, o texto deixa claro que Jesus diz que o homem não deveria se divorciar, pois as pessoas usam esse texto para defender o seu divórcio. Outro exemplo, Jesus diz que os divorciados não deveriam se casar com outras pessoas, porque assim estariam cometendo adultério. Não fui eu que inventei, está no seu texto, você acabou de ler isso. As pessoas usam esse texto e são capazes de usar as suas Bíblias para dizer que podem contrair um segundo casamento. Sempre há um jeitinho. No final das contas, a frase de Jesus aos fariseus é um resumo do que essas pessoas estão fazendo com o texto. Jesus diz: vocês fazem isso por causa da dureza do seu coração. Quem vai contra o que Jesus está claramente ensinando nesse texto, não está interessado no que Deus espera da sua vida, mas somente no seu próprio prazer, naquilo que acha que vai te trazer mais felicidade. Ou seja, os tempos mudaram, mas os fariseus continuam existindo. Os fariseus são todos aqueles que utilizam as suas próprias situações de vida, as suas opiniões pessoais, para distorcer e até contradizer o que a Bíblia diz. E quando fazem isso, acabam permitindo o que Deus proíbe, e acabam proibindo o que Deus permite. Queridos, não deveria ser assim. Se Deus diz algo, nós deveríamos nos submeter à sua palavra em humildade e clamar por ajuda para que a gente consiga cumprir a vontade dEle. Nós não deveríamos distorcer o que Deus diz em busca da nossa própria conveniência. Antes de nos sentirmos realizados ou antes de nos sentirmos felizes, importa fazer a vontade do Senhor, mesmo que ao preço do nosso sofrimento nessa vida. A maior prova de que Jesus está de fato sendo totalmente radical na sua posição quanto ao casamento, quanto ao divórcio, quanto ao novo casamento, está no fato de como é que os discípulos reagem às palavras de Jesus. Olha o verso 10. Os discípulos afirmam para Jesus: mestre, se é essa a condição do homem com respeito à sua mulher, não convém casar. Ou seja, os discípulos também esperavam que Jesus tomasse algum partido, ou que Jesus ficasse com Shammai, ou que Jesus ficasse com Hilel, mas Jesus vai além desses homens, e Jesus conclui que Deus é contra qualquer divórcio, e que mesmo que o divórcio tenha de acontecer, um novo casamento com outra pessoa nunca deveria ocorrer, porque se constitui em adultério. E os discípulos, eles não poderiam fazer com que muitos hoje fazem, que é distorcer as palavras de Jesus. Eles tinham ouvido isso da boca de Jesus, e o que eles fazem então? A única conclusão, a única saída possível seria: se eu não posso me divorciar da minha mulher e casar com outra mulher, não vale a pena casar. É melhor ficar sozinho então a vida toda, chuta o balde. Pois é. Sabe o que Jesus responde? Verso 11. Nem todos são capazes de aceitar essa condição de viver sozinhos, mas somente aqueles a quem isso é dado por Deus. Ou seja, de fato, se Deus te capacita a viver sozinho, sem precisar se casar, então não se case. Não se case. E Jesus explica o que isso significa no verso 12. Ele diz que prova disso que ele acabou de dizer é que existem eunucos no mundo.
Quem eram os eunucos? Eunucos eram aqueles homens incapacitados fisicamente de se relacionarem sexualmente com mulheres. Eu não preciso entrar em detalhes. Normalmente esses homens eram homens que ficavam responsáveis por cuidar dos haréns, aquelas mulheres dos reis. E por que os reis colocavam os eunucos lá? Porque os eunucos nunca tentariam se deitar com alguma dessas mulheres, porque não podiam. E Jesus diz no verso 12 que alguns homens nasceram assim, outros homens foram feitos assim pelos homens, e ainda há aqueles que decidiram ser assim por causa do reino do céu. Ou seja, esses homens passam suas vidas inteiras sem precisar se relacionar com mulheres. Alguns porque nasceram com defeitos físicos em seus corpos, outros porque foram obrigados pelos reis. Mas há aqueles que por amor a Deus e amor à obra de Deus sacrificam os seus desejos pessoais para se dedicarem totalmente ao Senhor e nunca se casam. E a conclusão de Jesus no final do verso 12 é: quem puder aceitar isso, aceite. Em outras palavras, se para agradar a Deus você entenda que tem de usar todo o seu tempo para o Senhor e não se casar, então faça isso. Mas se você acha que não consegue viver sozinho, então se case. Porém, se você se casar, saiba que é nesses termos que Deus espera que você lide com seu cônjuge, não ao divórcio e jamais sim ao segundo casamento. Ou seja, diferente do que muitos pensam hoje em dia, não precisar se casar é um dom de Deus e é uma condição aceitável ao homem e à mulher. Se para servir a Deus com toda a sua vida, você decidir viver sozinho, em pureza, ou seja, sem se relacionar sexualmente com outra pessoa, Deus vai te capacitar para isso. Isso serve tanto para solteiros quanto para viúvos, e especialmente para aqueles que são divorciados. Se for para fazer a vontade de Deus, Deus os capacitará a viverem sozinhos e a viverem satisfeitos nele, sem que tenham a necessidade de serem satisfeitos emocionalmente ou satisfeitos sexualmente por um parceiro ou parceira. Queridos, apesar de ser duro aos que se divorciaram nesse texto, ao mesmo tempo Deus se mostra gracioso a eles. Porque o Senhor vai dar capacitação para que eles se mantenham fiéis ao Senhor e se mantenham fiéis também ao seu cônjuge, apesar da separação, sem que eles precisem se casar com outra pessoa ou fiquem desesperados por companhia. Então, se divorciados decidirem fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, Deus vai dar forças para que eles suportem a vida sozinhos. Mas a graça de Deus também atinge aqueles que são casados e estão juntos. O fato de Deus repudiar o divórcio implica na realidade de que Deus vai nos dar todos os recursos que nós precisamos para manter o nosso casamento inteiro. Não há sequer uma situação tão terrível a que um matrimônio tenha chegado que a graça do Senhor não seja capaz de alcançá-lo e de restaurar aquele casal. Mesmo que o seu casamento esteja às portas da ruína, clame a Deus e Ele vai te dar auxílio. Ele não te abandonou sozinho nessa. O casamento é a ideia dele. E porque é a ideia dele, ele se preocupa mais do que você em preservar a sua união. Deus é o maior interessado em te ajudar a restaurar o seu casamento. Basta você clamar por socorro e começar a fazer o que Ele manda. Em Cristo, Deus nos capacita a continuarmos casados. Portanto, eu dou uma palavra final a alguns grupos de pessoas aqui na nossa igreja. Espero poder ser útil de maneira prática para a sua situação. A primeira palavra é para os jovens solteiros. Pensem muito bem com quem vocês vão se casar. E valorizem o casamento. Se você pretende se casar, mas já está considerando o divórcio no futuro, nem se case. Nem entre nesse negócio. O que Deus une, ninguém pode separar.
Você ficará ligado ao seu futuro cônjuge pelo resto da sua vida. Por isso você deveria analisar muito bem com quem você quer se casar. E talvez, deixa eu dizer uma coisa que parece heresia hoje em dia. Jovem solteiro, considere ficar sozinho. Porque essa é uma opção bíblica para servir ao Senhor. Ser solteiro para a glória de Deus é uma possibilidade. Mas também você deve usar a sua solteirice para viver uma vida de pureza sexual e uma vida de serviço a Deus. De nada adianta ser solteiro e dizer, para a glória do Senhor, mas todo final de semana está vivendo imoralidade sexual ou não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Então para que você é solteiro? Só para fugir de responsabilidade? Segunda palavra é para os casados. Nós, os casados, invistam em seu casamento. E não considerem o divórcio em hipótese alguma. Se vocês fizerem a sua parte, confiarem na palavra de Deus, Deus vai dar a capacitação necessária para restaurar o seu casamento e para que vocês sejam fiéis um ao outro. Se os dois são crentes, isso é possível. Terceira palavra aos divorciados. Deus não queria isso. Deus não queria que isso acontecesse, mas o divórcio aconteceu. De qualquer modo, Deus não quer que vocês se casem com outras pessoas. Então a única solução é que vocês se reconciliem com seus cônjuges, ou que vocês se mantenham assim, fiéis a Deus e fiéis ao seu cônjuge, mesmo que o seu cônjuge continue sendo infiel e já tenha outras pessoas com ele. O Senhor vai te capacitar a viver dessa maneira. É isso que o texto disse, e você precisa confiar na palavra do Senhor. Uma quarta palavra é para os viúvos. Viúvos, vocês podem se casar de novo. Semana retrasada, as viúvas falaram, não tinha aplicação nenhuma para nós, né? Dessa vez tem. Sim, vocês podem se casar de novo. E nós vamos falar muito sobre isso nos próximos sermões, em 1 Coríntios 7. Mas é mais prudente que fiquem assim. 1 Coríntios 7, Paulo é bem claro. Ele diz, é melhor ficar sozinho, ou sozinha. Deus vai te capacitar a viver dessa maneira também, para que você use a sua vida para fazer a vontade do Senhor. Mas então use agora a sua viuvez para fazer isso. Não para ficar vivendo como libertino, como alguém sem compromisso com as coisas de Deus, como alguém que não discipula pessoas mais novas. Use todo o seu tempo agora para investir no reino. Por último, aqueles que se casaram novamente. Se divorciaram e se casaram novamente com outras pessoas. Deus não queria que o seu divórcio acontecesse. Muito menos que vocês se casassem de novo com outra pessoa. Esse relacionamento começou como adultério, porque o texto disse isso. Mas como qualquer outro pecado pelo qual Cristo morreu, vocês podem encontrar o perdão de Deus, caso peçam perdão a Deus. Mas Deus quer que vocês saibam que esse novo casamento também é um casamento diante de Deus. E vocês devem honrar esse casamento, como não conseguiram fazer com o seu primeiro casamento. É claro que isso vai trazer desconfortos, isso vai trazer dificuldades na vida. Mas a graça de Deus é disponível a todos, sem exceção. E aos divorciados e recasados também. Portanto, a partir de agora, sejam fiéis um ao outro. Assumam suas responsabilidades financeiras e com os filhos de outros casamentos. E lembre-se, não se divorciem. Porque é isso o que Deus quer de vocês. Que Deus nos ajude. Como aquele artesão, ao invés de olharmos para casamentos imperfeitos nesse mundo como padrões a imitarmos, nós devemos olhar para o modelo correto. Aquilo que Deus diz que é casamento, à luz da Bíblia. Então, se nós olharmos para a regra do Senhor e pararmos de olhar para as exceções que nós vemos no mundo, nós vamos descobrir que a nossa vida a dois pode ser muito melhor do que nós imaginávamos
que poderia ser. Basta confiar no Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse texto. Com certeza são palavras duras, mas ao mesmo tempo são palavras regadas de graça. Obrigado porque esse é um assunto tão importante para nós, tão peculiar, tão corriqueiro, e ele muda muita coisa no nosso dia a dia. Obrigado porque temos orientação sobre o que fazer também nessa área da vida. Dá-nos graça para cumprir o que acabamos de ler. Que sempre encontremos perdão e poder na cruz de Cristo para abandonar pecados e para caminhar rumo à santidade. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém.